Aleluia. Nossa mente e coração estejam abertos agora para poder receber do Senhor. Eu acho que esse ensinamento que o Senhor está dando para a gente, a partir de cada um dos pastores que veio aqui, não é algo novo. Você não pode dizer assim, nunca ouvi isso antes na minha vida. Mas parece que a gente nunca viveu isso, não é verdade? Pelo menos na minha opinião, assim, na minha impressão, como estudioso da Bíblia, parece que a gente já sabe que esse negócio está lá. Mas parece que a gente nunca viveu isso na plenitude, né? A gente, quando pensa, por exemplo, no que o Senhor planejou para o culto dele, né, para os hebreus, a gente se esquece, por exemplo, que eles não iam na igreja todo domingo. O culto deles era de domingo a sexta, e na sexta-feira eles descansavam, não iam para a igreja. Eles iam descansar como família, iam orar junto, celebrar junto, comer junto, desfrutar junto. Eles iam no templo 3 vezes ao ano. Porque a vida era o culto. Poxa! A vida era o culto. O trabalho era o culto. O cuidar da família era o culto. O cantar e salmodiar o Senhor por tudo quanto Ele fez era o culto. Todos os dias. Você não precisava de um dia de culto. Por que não precisava de um dia de culto? Porque todo dia era dia de culto. A gente inventou esse negócio depois. E aí custa caro, né? A gente tem que pagar um preço para manter um templo, o som, a projeção, pagar os pastores, né? E ainda a gente paga outro preço que é muito mais caro, que é o povo pensar que de segunda a sábado não precisa cultuar. Não precisa ser crente. Né? Acho que esse é o preço mais caro que a gente paga. É que a igreja só é igreja domingo. Né? E a gente tem um templão lá, algumas igrejas, templos muito grandes, que só abrem no domingo. Só no domingo. Alguém do Instituto Barna fez uma estatística, uma pesquisa uma vez, descobriu que os lugares mais ociosos no planeta são os templos evangélicos. Os templos, não estou falando o edifício que às vezes é usado para escola, para isso ou para aquilo, mas os templos, os lugares mais sem uso, mais sem significado, são os templos evangélicos, que estão lá com cadeira bonita, ar-condicionado, projetor, palco, luzes, som de última categoria, coisa boa, mas só funciona no domingo. Porque para a gente culto é lá, né? Acho que esse é o preço grande que a gente pagou, e que é o que a gente precisa começar a mudar. Que culto é todo dia, toda hora, todo instante. Eu junto com meu filho, eu converso com ele, eu estou cultuando a Senhor, eu trago o Senhor para a conversa, né? E a gente bate um papo sobre a carreira dele, o curso dele, sobre as lutas dele, e eu estou cultuando ao Senhor com meu filho. Eu estou fazendo o Shema, né, lá de Deuteronômio 6, ensinando o meu filho a palavra do Senhor enquanto eu estou andando, enquanto eu estou deitando, enquanto eu estou sentado, enquanto eu estou comendo. Eu estou cultuando o meu Senhor com o meu filho. Com a minha esposa, a mesma coisa, né? E a gente precisa recuperar. Eu acho que é essa santidade da vida toda, santidade da vida inteira, né? Porque a nossa santidade muitas vezes é a santidade do domingo, a santidade do terno, né? Algumas igrejas ainda têm a gravata, ainda é mais santa que o terno. É o croata. Então, isso só para fazer a ponte do que eu quero falar com você agora, para terminar o que a gente começou. Eu queria ver se a gente consegue assistir um vídeo aqui. Vamos ver se o volume está bom. Já está conectado, sim. A ver se consigo ponerlo. Não, é este. Agora? Aqui. Onde está? Aí. Essa narração é do Loren Cunningham.
Presta atenção, por favor. Every time we get out of bed and ready ourselves for the day. Every time we labor at a task, no matter how insignificant it may seem. Every moment is a gift. Every moment belongs to the one who gave us that moment. There is a way that leads a man to flourish. It is freedom. The freedom to discover his true potential, to keep the fruits of his labor, to find fulfillment in his work. These freedoms are the right of every person, because they come woven into the God-given dignity of every person. Where they exist, societies and people flourish. Where they are absent, there is only poverty. These freedoms must be championed, for this is God's design for us, for the good of all He has created. ¿Qué tal? ¿Qué tal es español? Perdón. Desculpa. Esse vídeo, depois, se vocês quiserem, é parte de uma instituição muito, muito interessante, chamada Work Faith. Aqui. Um minutinho. Ups, agora deu ruim. Work, Faith and Economics. Trabalho, fé e economia. É muito interessante você entrar lá, eles têm muito material nessa área da perspectiva cristã de ocupação da sociedade. Tá? Então, seria interessante se a gente pudesse, se vocês pudessem acessar lá depois. Mas esse é o conceito que eu queria que você trouxesse para a sua mente, que a adoração está em todos os momentos, não é só no domingo, mas em todas as áreas, em qualquer atividade, você adora, serve ao Senhor. Eu queria passar para vocês aqui alguns exemplos naquelas áreas que a gente falou, nas áreas nas portas de influência. E alguns exemplos que para mim são muito fortes. Eu tenho aqui alguns exemplos históricos e tenho alguns exemplos presentes. Eu posso começar pelos históricos e depois eu vou para os exemplos presentes, talvez possa ajudar a compreender bem. Deixa eu passar aqui rapidinho. Ali está desligado, é verdade. Aí, ok, aqui. Vocês já ouviram falar desse homem, não? Cyrus McCormick? Não? Esse homem simplesmente mudou o mundo. Talvez metade de nós não estaria aqui se esse homem não tivesse existido. Aliás, as 3 pessoas que eu vou falar aqui agora são parte da história, e se elas não tivessem existido, esses únicos indivíduos não tivessem existido, provavelmente muitos de nós não estaríamos aqui hoje. É incrível pensar nisso. Isso, assim, como dizem os espanhóis, eu flipo, né? Dá uma volta no cabeção, porque se Deus não tivesse chamado esse cara, sabe, assim, aquela pessoa, o mundo não seria, o mundo inteiro, os 8 bilhões de habitantes não seriam o que somos hoje. É incrível pensar assim, como que Deus com uma única pessoa pode fazer um movimento tão grande, e que
Na época dele, ele nem imaginou que isso estaria acontecendo. Cyrus McCormick, aqui, vamos lá, não, só aqui. Aqui, tá joia, não tem problema. Aí, Cyrus McCormick é o inventor da colheitadeira. Talvez você pense assim, colheitadeira, o que isso tem a ver, pastor? O que isso tem a ver comigo? Pensa na colheitadeira. Você tinha um campo, 10 homens colhendo, demoravam dias e dias e dias para colher um campo. Quanto se perdia dessa colheita? Quanto não podia ser feito ou era mal feito? Quantas vezes chovia no meio da colheita e não dava para terminar? Ele inventou a colheitadeira. Então, o que isso tem a ver com a gente? Ele, além da colheitadeira, ele inventou também um novo sistema de vendas e de distribuição do produto dele. Como as concessionárias, que vendem o produto por encomenda, né? Então vendia quantidades por encomenda e tal, e ele inventou um novo método de vender. Esse homem viveu nos Estados Unidos. Até hoje as colheitadeiras McCormick são as mais famosas, grandes, e fazem as grandes colheitas nos Estados Unidos. Só que ele inventou uma colheitadeira aqui como essa daqui, mecânica. O pai dele já estava tentando inventar essa colheitadeira por muitos anos, que também era um agricultor. E de repente o Cyrus, crente, presbiteriano, resolveu orar e pedir a Deus a sabedoria para inventar uma colheitadeira. E aí, como eu falo para o meu filho, eu digo para ele, você tem alguém que te ajuda a colar na prova, né? Porque ele ora, o Espírito Santo está lá e faz ele lembrar das coisas. O Cyrus pulou na frente. Irmão, a gente pula na frente. Por causa do Espírito Santo, a gente pula na frente. Eu não sei como é que a gente não entendeu isso aí antes, ainda, e a gente não saiu mesmo para realizar as coisas, porque a gente pula na frente, o Espírito Santo está com a gente. Ele começou a orar e o Espírito Santo conduziu o projeto dele, de como ele deveria avançar na colheitadeira. O governo francês disse que ele fez mais pela agricultura do que qualquer homem vivo. O que isso tem a ver com a gente? O cara inventar uma colheitadeira, isso deu dinheiro para a família dele e tal. Não, meu amigo. Não. Ele derrubou a premissa de Malthus. Quantos de vocês já ouviram falar de Malthus, o monge do século XVI, que fez uma continha muito simples? Ele fez uma continha assim, a população está subindo a um ritmo exponencial. E a produção de comida está subindo a um ritmo só de multiplicação ou de adição. E ele estabeleceu, em tanto tempo, nós vamos morrer de fome. O mundo não vai ter o que comer. Em tanto tempo, o mundo não vai ter o que comer. Quando ele fez isso, a premissa dele, na verdade, foi a base para a invenção da matéria, ou da disciplina, chamada economia. Porque a economia é a administração da escassez. O economista existe para administrar o pouco que há. Então, quando ele pensou nisso, dizendo, vai faltar comida, começou a aparecer gente para administrar o pouco que tinha. Agora, Malthus inventou a colheitadeira. McCormick inventou a colheitadeira. E o que a colheitadeira fez? Começou a colher muito mais rápido, deixar a terra pronta para plantar de novo, distribuição de alimento, aproveitamento da plantação inteira. Depois ele inventou uma ainda melhor, fazendo o trabalho de 10 homens, depois fazendo o trabalho de 100 homens, e hoje as colheitadeiras fazem trabalho de milhares de homens. E a gente pode plantar campos enormes, e as colheitadeiras em um dia resolvem o problema que antigamente eram meses para colher. E o que significa isso? Isso significa, claro, que juntando com outros elementos mais da produção de alimento no mundo, significa que hoje a gente produz o dobro de comida que a humanidade precisa. Amém. O dobro de comida que a humanidade precisa. Está aí o Rodrigo, que não me deixa mentir, que tem comido mais do que deveria. Rodrigo, Rodrigo, eu sei que isso aí é só a construção óssea, né? Sua estrutura óssea, né? Sua estrutura óssea.
como aquele rapaz que falou que ele, quando era criança, comia. Ele é criança, comia porque... Eu não conheço o JP, então é melhor não me meter com ele. Mas vamos lá, vamos pular isso. Gente, tá vendo? Cadê o livro da língua aqui? Vamos lá, quem está precisando? Quem está precisando? Olha, irmão, já consegui vender 2, hein? Maravilha. Então, olha só. O que isso tem a ver com a gente? Esse homem era um presbiteriano consagrado que entendia o seu invento como missão de vida para saciar a fome da humanidade. Ele sabia que Deus estava usando ele para algo maior. Ele não sabia como, mas ele sabia que Deus estava usando ele para algo maior. É impressionante o que esse homem fez, o entendimento dele. Ele é um doador para universidades, seminários. Tem universidades com seu nome, tem ruas com seu nome. Ele foi o maior doador do Ministério Moody. O Ministério do Moody, que a maioria de vocês já ouviu falar, ele foi, do Dwight L. Moody, ele foi o cara que mais doou para o Ministério do Moody, para a expansão da YMCA, dos Juventudes, do jovem na universidade, né, no college. Esse cara foi o cara que manteve, como estava falando o Scopel, estava falando com a gente, você vê, Deus usou ele na economia para manter o ministério. Quantos jovens se converteram? E quem você pode falar aqui? Por exemplo, um Bill Bright da vida. Você vê, o que Mark Comic tem a ver com a salvação do mundo? Bill Bright se converteu porque ele manteve, ele sustentava o ministério. Vocês estão entendendo isso? Que coisa tremenda como o Senhor faz, usando um servo dele para isso. E essa mulher, vocês já ouviram falar dessa mulher? Florence Nightingale. Quem trabalha com enfermaria aqui, com enfermagem, sabe quem é Florence Nightingale. Florence Nightingale, que viveu nessa época, ela era filha de um nobre, ou de nobres ingleses, na época da Rainha Vitória. E o futuro dela era casar com um nobre, nome, fortuna, dinheiro e tal, mas ela decidiu que queria cuidar dos pobres. Ela decidiu que queria ajudar as pessoas enfermas. Na época que ela viveu, ela lançou as bases da enfermagem profissional na escola dela. Essa aqui é a escola dela. A primeira escola de enfermagem da história. Ela está aqui no meio. Aqui é um médico. Na época que ela começou a ser enfermeira e a trabalhar como enfermeira, as enfermeiras eram as mulheres condenadas por prostituição, por embriaguez. Essas mulheres que eram condenadas, elas tinham que ajudar os médicos a cuidar dos pacientes. Você imagina a alegria dessas mulheres fazendo isso, né? E ela de repente percebeu que havia ali mulheres que tinham talento. Ela chamou essas mulheres e começou a treinar, porque ela estudou com um médico. E começou a treinar as médicas, as enfermeiras. E criou uma escola de enfermagem. Essa mulher um dia foi para uma guerra na Crimeia. Meio que está em guerra lá, parece que sempre, né? Ela foi para a Crimeia e lá na Crimeia ela levou as enfermeiras com ela e foi a primeira vez que um exército teve tendas para cuidar de doentes, como ela fez com enfermeiras. Então, ela ajudou a organizar a enfermagem, ela fazia estatísticas tão bem feitas sobre as doenças, sobre as contaminações, sobre como que as pessoas ficavam enfermas e pegavam doença, que as estatísticas e os métodos estatísticos dela para a enfermagem são usados até hoje. Até hoje são usados. O juramento de enfermagem, esse é um outro envolvimento que ela teve na Inglaterra, na criação da lei dos pobres. Que a lei que existia antes dizia que os pobres não podiam ser tratados nos mesmos hospitais que os aristocratas. E ela criou a lei dos pobres, mexeu em todo o processo legal, a ponto de permitir que qualquer pessoa pudesse ser tratada em qualquer hospital, em qualquer momento de urgência ou não, que pudesse ser tratada ali com a mesma qualidade e o mesmo cuidado que os nobres eram tratados.
Essa mulher aqui criou gráficos, estatísticas na área médica que inspiram as práticas sanitárias do mundo todo. Então, ela que estruturou e sistematizou as avaliações sobre contaminação. Então, por que contamina? Se fizer isso aqui, contamina aqui. Ela não sabia como ainda. Isso depois Louis Pasteur, que é outro cristão, que entendeu a bacteriologia. Mas ela percebeu que se não limpasse, contaminava mais. Então ela fazia uma estatística, se não limpar, olha quanto contamina. E ela montou todo um esquema. Quantas pessoas foram salvas, e até hoje a gente vai para um hospital, e a gente está lá sendo atendido por uma enfermeira, e quem inventou a profissão de enfermeira foi essa mulher. Quem é essa mulher? Essa mulher é uma anglicana convertida, estava certa de que Deus tinha chamado ela para cuidar dos doentes, dos enfermos. Ela perdeu a herança dela, ela foi deserdada. Os pais não queriam que ela, como mulher, se envolvesse no cuidado com pessoas enfermas. Isso era muito depreciativo, muito degradante, né? Para alguém tão nobre quanto ela. Mas ela se entregou de corpo e alma a esse projeto. A mulher mais famosa na Inglaterra depois da Rainha Vitória. E foi a primeira mulher a receber a medalha de mérito na Inglaterra. Você pode imaginar o que é isso? A honra que é algo assim, não? E o juramento da enfermagem e o dia da enfermagem se chama juramento de Nightingale, por causa dela, ela que escreveu o juramento de Nightingale, das pessoas se comprometendo com Deus e se comprometendo com o próximo. E o dia da enfermagem mundial internacional é no dia do nascimento dela. Aí voltou, Joé. E por fim, esse outro cara, vocês já ouviram falar desse, né? Esse vocês já conheceram, sim? William Wilberforce. Quem aqui nunca ouviu falar de William Wilberforce? Quem nunca ouviu falar de William Wilberforce? William Wilberforce foi um político, um jovem político, eleito aos 21 anos como representante na Câmara dos Comuns. Ele era um aristocrata que tinha herdado terras e muito dinheiro e palácios, e esse cara decidiu que ele ia viver uma vida livre, libertina. E por muito tempo por algum tempo, ele gastou dinheiro, ele se metia em prostituição, ele não perdeu fortuna, ele tinha muito dinheiro, mas teve um encontro com o Senhor. E quando teve um encontro com o Senhor, a vida dele mudou completamente. E quem é esse cara? Ele entrou na política aos 21 anos, na Casa dos Comuns, no Parlamento Britânico. Depois dessa vida libertina, converteu-se e queria deixar a política. E foi dissuadido por William Pitt e John Newton a deixar a política. Quem é William Pitt e John Newton? William Pitt é o primeiro-ministro mais jovem da Inglaterra. Ele foi eleito primeiro-ministro com 24 anos de idade. E John Newton... Deixa eu terminar aqui, William Pitt. William Pitt via em Wilberforce uma capacidade, um carisma e uma rapidez de pensamento que um político deveria ter. E eles eram muito amigos desde a infância. Então ele disse: você não pode deixar a política. Ele queria deixar a política para ser pastor. Ele queria ser pastor de todo jeito, porque a experiência de conversão dele foi muito forte. E ele disse: não, eu quero entregar minha vida para o ministério, eu quero ser um clérigo, né? Naquela época, anglicano, eu quero ser um clérigo, eu quero ser um pastor. E William Pitt disse para ele assim: eu acho que o seu rebanho está na política. Você precisa pastorear os políticos, porque Deus tem um propósito para você. Aquilo mexeu com ele, ele começou a procurar e foi procurar conselho com esse homem, John Newton. John Newton é nada mais, nada menos do que o compositor de Amazing Grace. E John Newton havia sido um mercador de escravos. Ele fazia transporte de escravos da África para os Estados Unidos, para a parte do Caribe. E John Newton havia transportado mais de 20 mil escravos em seu navio, quando ele se converteu. O Senhor mudou a vida dele completamente, e ele disse: eu a partir de agora não quero mais viver uma vida libertina, não quero mais isso, vendeu o barco e tudo, e entrou num mosteiro para ser um monge, John Newton. E John Newton era o conselheiro de William Wilberforce.
E essa experiência com a escravidão de John Newton foi tão forte que Wilberforce disse: eu preciso trabalhar pela libertação dos escravos. E esse foi o cara sem o qual alguns de nós, moreninhos, não estaríamos aqui. Porque ele, por 34 anos, foi líder do movimento escravagista inglês. Todos os anos ele apresentava uma lei, uma proposta de lei, um projeto de lei, para ser aprovado pelo parlamento britânico, para que os negros fossem, para que a escravidão terminasse e os negros fossem completamente libertos. 34 anos todos os anos. Não estamos falando de 34 dias. Estamos falando de 34 anos. E essa era a missão da vida desse cara. Ele morreu 4 dias depois da aprovação da lei que aboliu a escravidão. Durante esse período que ele estava no governo, ele foi líder de reformas sociais e morais na Inglaterra muito fortes, que devolveram à Inglaterra, porque ele participou também muito dos movimentos de John Wesley. Então, o impacto da mensagem moralista chega no coração dele, e ele transforma a Inglaterra, que vivia uma corrupção moral e política muito pior do que a gente vive hoje, inclusive no Brasil, que a gente sabe como é que está a coisa lá. Ele foi um instrumento nas mãos de Deus para a transformação da Inglaterra através das leis. Deus o usou poderosamente ali. Mas não só isso. Ele é o fundador da Sociedade Protetora dos Animais, porque ele acreditava que Deus tinha um propósito com toda a criação e que os seres humanos não podiam maltratar os animais. A Sociedade Protetora dos Animais, que tem no mundo inteiro, começou lá na Inglaterra, e ele foi o fundador. Não só isso, ele foi o fundador da Sociedade Bíblica Britânica, que é a mãe de todas as sociedades bíblicas. É a maior produtora, impressora de Bíblias no mundo, publicadora de Bíblias no mundo, Sociedade Bíblica. Por causa dele, a Sociedade Bíblica. Ele é o idealizador do sistema de esgoto da cidade de Londres. Londres não teve a mesma sorte que a França, por exemplo, com pestes que teve a França, por causa do sistema de esgoto. Esse cara leu na Bíblia a lei da pá. Vocês já ouviram falar da lei da pá, não? A lei da pá em Levíticos diz que todo o judeu, ou o hebreu, que estava andando no deserto, tinha que ter uma pá entre os seus pertences. Porque se ele se sentisse apertado depois de comer uma lasanha, ele ia ter que, a lei diz que ele tinha que sair do acampamento, abrir um buraco, fazer as necessidades dele lá e cobrir. Por isso ele precisaria de uma pá. E aí você pensa assim, mas o que isso tem a ver com a gente? A lei da pá é um princípio sanitário, que seres humanos não convivem com seus dejetos. Os dejetos humanos, os excrementos humanos precisam ser colocados longe dos seres humanos. Então Deus planejou isso e pensou nisso. Como ele leu esse negócio, ele disse: por que os esgotos em Londres têm que ser a céu aberto? Aí ele pensou: vamos botar esse negócio debaixo da terra? E ele fez todas as galerias, ele projetou todas as galerias que até hoje são usadas na City de Londres. Até hoje é o projeto dele. E isso livrou Londres de inúmeras pestes e doenças, etc. Quando você vê um negócio assim, o que a gente vai pensando, né? Esse cara é homenageado em universidades, monumentos, livros, estátuas, cidades, e ele foi enterrado na abadia de Westminster. Ele está enterrado entre os reis. Ele está enterrado entre os reis, já lá do lado de John Newton e do lado dos reis, de Winston Churchill, lá está ele, né? É uma das personalidades mais importantes da Inglaterra. Você vê, essas pessoas quem são? Quem é esse cara? Um homem de Deus, que simplesmente entendeu que ele tinha um pastorado na política. E por causa do pastorado dele, a gente está aqui hoje com o Marcos, que é mais moreninho, sem nenhum problema. É verdade, pode parecer uma brincadeira, mas se não fosse por causa disso, isso aqui podia ser um leilão. É ou não é? Mas o Senhor usou esse homem. Agora, depois dele,
O mundo inteiro, foi uma reação em cadeia, dominó. O mundo inteiro começou a abolir a escravidão, por causa desse homem. Sabe, a gente precisa entender esses movimentos de Deus na história, para a gente compreender que Deus tem um projeto para você também. Talvez não tenha o impacto na sua geração tão extenso quanto desses homens, mas vai ter multigeracionalmente, com certeza. Com certeza. O que você fizer agora vai impactar as próximas gerações. E eu e você não podemos deixar de pensar no futuro. A gente estava conversando agora na mesa, no almoço, e era com o Marcos, né? E a gente estava pensando, mas como é que a gente faz para mudar? O primeiro entendimento que a gente tem que ter é que essa mudança não é para agora. Ela começa agora, mas ela vai ser plena daqui a alguns, talvez até décadas ou séculos. Se você quer colocar homens de Deus na política, não adianta começar lá pelo presidente. Não, você tem toda uma infraestrutura que converter, que discipular, antes de que o seu presidente seja um homem de Deus que faça a obra de Deus. Então, a gente está semeando para o futuro, e alguém precisa começar a olhar para frente. Se não começar em nós, a gente está adiando uma geração, a transformação que o mundo precisa, o impacto que o mundo precisa de Jesus. Precisa começar em mim, precisa começar em você agora. Estes homens aqui são modelos, esses homens e essa mulher são modelo para a gente de como Deus pode usar os três crentes de verdade no Senhor, dependentes de Jesus, e utilizaram. Uma utilizou na ciência, o caso da Florence Nightingale, William Wilberforce na política, McCormick na economia e nos negócios, ou na ciência também, na tecnologia, se você quiser. Eu tenho um amigo que se chama Michael Bayer, e o Michael Bayer escreveu um livro, Business as Mission, não sei se alguns de vocês já leram. O Michael é uma figura extraordinária, um homem de Deus. Ele se converteu, e no dia que ele se converteu, lendo a Bíblia, ele era todo ripão e tal, no dia que ele se converteu, ele chamou um amigo, e o amigo chamou o outro, e o outro chamou o outro, e foram 7, 8 pessoas na casa dele ler a Bíblia de noite. E ali ele plantou a igreja dele, naquele dia que ele se converteu. Porque essas pessoas que se converteram com o Michael, se tornaram seus amigos de leitura de Bíblia. E o Michael pastoreou, depois ele se converteu, foi aí, procurou uma igreja, foi discipulado, batizado e tal, continuou trabalhando naquela igreja dele e desenvolveu uma boa igreja, uma igreja grande, com mais de 1000 pessoas, em Atlanta. E quando ele estava na faculdade, quando ele se converteu, ele estava estudando administração de empresas. Depois de 15 anos pastoreando igreja, ganhando gente, funcionando, ele parecia que ainda sentia que alguma coisa faltava no coração dele. E Deus disse para ele: eu quero que você pare de plantar igrejas e comece a plantar empresas. Que coisa mais esquisita, né? Para de plantar igreja e começa a plantar empresas. Mas Deus, isso é um negócio muito fora do normal. Mas você não estudou administração? Estudei. Então eu quero que você pare de plantar igreja e comece a plantar empresas, porque o meu reino vai se estender por aí. Bom, ele entregou o ministério da igreja dele ao discípulo que estava treinado, e ele abriu uma empresa de serviços, de limpeza. Pode até desligar, pode até desligar, isso eu não preciso mais. Se você puder desligar, aí não precisa ficar aí. O Michael fundou essa empresa de limpeza e de segurança. Depois de alguns anos, a empresa do Michael era a maior empresa de limpeza e de segurança dos Estados Unidos. O Michael, quando eu o conheci, tinha 32.000 funcionários. Quando eu conheci o Michael, ele tinha 32.000 funcionários. Apaga aqui, ó. Depois a gente... Aí. E com 32.000 funcionários, você pode dizer que ele é um homem bem sucedido nos negócios, sim ou não? O que você acha? A empresa dele cresceu tanto, e cresceu rápido, e cresceu tão bem estruturada, que ele começou a ser capa de revista.
Uma dessas revistas foi parar no Uzbequistão, na mesa do primeiro-ministro do Uzbequistão, ou do presidente do Uzbequistão. Quando chega lá, esse cara, um país basicamente muçulmano, lê sobre o empreendedorismo, a entrevista do Michael Dyer, liga para o Michael. Diz para ele: você não gostaria de vir aqui dar um curso, um treinamento de 1 semana no meu país para empresários? A gente não tem empresários, a gente acabou de sair desse domínio soviético e a gente não tem ninguém aqui que consiga avançar uma mente empresarial. E ele disse: claro que eu posso, mas a minha empresa, ele falou para o presidente, ela está totalmente elaborada em princípios cristãos. A minha empresa é construída no modelo do reino de negócios. Se o senhor quiser, é isso que eu vou ensinar. Ele disse: mas a sua empresa está prosperando, não está? Tá. Então é isso que eu quero que faça aqui. Não importa em que base é o que você está fazendo, mas tem que vir para cá. Né? E ele foi para lá e levou uma equipe dele. E durante 1 semana, ele fez um seminário de manhã, de tarde e de noite. Quando estava se aproximando do final de semana, e ele ia ficar lá o final de semana, o Senhor disse para ele: procura os 2 crentes que estão aqui no meio, e eu quero que você vá na igreja deles. Tinha 600 muçulmanos fazendo o curso. E ele, então, num determinado momento, ele falou da fé cristã dele como base para o negócio, que o cristianismo ensina, por exemplo, a generosidade, né, e tal. E no final daquela reunião, 2 crentes vieram falar com ele. Nós somos muito quietinhos, né? Nós também somos cristãos e tal. E ele perguntou: onde é a igreja de vocês? Onde vocês se reúnem? Não, a gente se reúne na casa de fulano e papapá. Ele chegou lá, era um grupo pequenininho, umas 10, 15 pessoas, não mais do que isso. Eles não tinham pastor, eles se juntavam para ler a Bíblia, orar juntos e não mais do que isso. Pois o Michael, então, perguntou ao Senhor o que ele estava fazendo ali. E aí o Senhor disse: ensina esses 2 os princípios todos que eu te ensinei sobre negócios. Ele então começou a discipular esses 2. Ele voltou para os Estados Unidos, mas continuou mantendo contato com esses 2 que tinham uma fábrica de papel higiênico. Queriam abrir uma fábrica de papel higiênico no povoado deles. Pois ele foi discipulando, orientando, e-mail, correio, e viajando, e indo e voltando com a equipe dele. Criou um modelo de assessoria para essas pessoas no mundo muçulmano. E nesse 1, 2, 3 anos de assessoria, a empresa deles começou a crescer, a fazer muito papel higiênico. E depois a fazer outros tipos de papel. Começou a empregar os irmãos da igreja. A igreja que era pobrezinha, não tinha pastor porque não tinha recurso, começou a ter dízimo, porque os irmãos começaram a dizimar. Agora a gente já pode chamar um pastor. Começou a chamar um pastor, a igreja começou a crescer mais ainda, porque o pastor cuida de ovelha. A igreja crescendo e tal, e o negócio deles aumentando, avançando, começaram a empregar os parentes que não eram cristãos. E os parentes que não eram cristãos começaram a ficar fascinados com a empresa que eles estavam criando e se convertiam e passavam a fazer parte da igreja. Essa igreja começou a plantar 2 ou 3 igrejas nos povoados ao redor, enviando gente ali e plantando igreja naqueles povoados. Todos mantidos com os dízimos e ofertas que vinham do salário do papel higiênico. Quando o Michael viu esse processo todo, ele entendeu que Deus tinha alguma coisa aí. Então ele estruturou, a mente americana, estruturou um manual, né? Formou uma equipe de treinamento, e ele disse, sistematizou, a partir de agora, se alguém chamar, a gente já tem a equipe. Pois você acredita? Quando eu conheci o Michael, já fazia 15 anos desse projeto, que ele estava fazendo Business as Mission. Nesses 15 anos, o Michael já tinha auxiliado a começar 1.100 empresas. No Uzbequistão, Cazaquistão, Afeganistão, os que estão todos lá. Dessas 1.100 empresas, 550, exatamente metade, plantaram novas igrejas. Em 15 anos, o Michael, empresário, não pastor, plantou 550 novas igrejas. Meu pai, em 40 anos de ministério pastoral, não conseguiu fazer isso.
Esse homem, em 15 anos de ministério empresarial, plantou 550 igrejas. Não é na Colômbia, no Brasil, não. É nos países muçulmanos. Você está entendendo o que Deus está fazendo? Eu vou te contar mais um pedacinho do Michael. Ele estava na empresa dele, chefe, CEO lá, mandando em tudo, em todos. E Deus disse para ele assim: eu quero que você ofereça seu trabalho para a empresa do seu amigo, que não está indo muito bem. A empresa do amigo tinha um rodízio de liderança muito grande. Muita gente indo embora da empresa. E ele: Senhor, o que eu tenho que fazer? Ele disse: leva o seu currículo para você ser empregado do seu amigo. Claro, Senhor. Ele pegou a empresa dele, entregou para o vice-presidente e disse: eu tenho uma missão do Senhor a partir de agora. Ele foi lá no amigo dele e falou assim: eu vim aqui porque eu preciso trabalhar para você. Como assim? Não, eu quero trabalhar. Mas você é dono de... Você tem 32 mil empregados. Eu disse: não, eu preciso servir você. Deus me mandou. O amigo não era crente. Mas como é que você vai fazer? Eu disse: não sei, você tem alguma vaga aí para mim de trabalho? Ele falou: olha, por acaso a vaga de diretoria de recursos humanos apareceu essa semana, a gente demitiu uma pessoa. Recursos humanos? Pois é, aí que eu vou. Mas eu não tenho salário, como é que eu vou te pagar um salário? Não, paga o salário que você pagaria ali para o cara, não tem problema. Pois ele assumiu, e nos recursos humanos, ele pastoreou a empresa inteira do amigo. Ele organizou os recursos humanos de tal maneira que ele visitava os empregados do amigo. Ele ia na casa deles. Quando alguém dizia que estava doente, ele não só recebia o atestado médico, ele ia na casa da pessoa, orar com a pessoa e ver como é que a pessoa estava e se estava faltando alguma coisa. E ele começou a cuidar, ele criou o dia da família na empresa, os piqueniques da empresa. Ele pastoreou aquela comunidade inteira como CEO de recursos humanos. A empresa do cara começou a crescer, ninguém mais queria ir embora da empresa, porque a empresa cresceu. Mas ele era dono de uma empresa de 32 mil empregados e se ofereceu para ser empregado de um amigo dele de uma empresa que estava falindo. Sabe por que isso? Porque os olhos da gente não estão no dinheiro, nem no status, nem no cargo. Os olhos da gente estão no reino de Deus. É fantástico isso. Essa é uma das histórias que me fascina, por ver como que você pode ser usado pelo Senhor na sua área de trabalho. Talvez alguns de vocês conheçam o João Leite. O João Leite, goleiro, que foi goleiro do Atlético Mineiro. O João Leite jogou perto da nossa cidade. Nós morávamos em Braga, em Portugal. E o João Leite jogou na cidade de Guimarães, que fica a 25 quilômetros de Braga, e ele frequentava a nossa igreja. O João Leite, na verdade, não jogou, ele ficou no banco, 1 ano e meio que ele teve lá, ele ficou no banco. Só que 1 ano e meio, o João Leite deixou plantada uma igreja em Guimarães, que está lá até hoje. Está lá até hoje. A gente pode ser instrumento nas mãos de Deus o tempo todo. Você não precisa ser pastor. Você não precisa ser pastor. Você pode ser um instrumento, um servo de Deus. Eu, pessoalmente, sonho com o dia em que nós vamos ter a ordenação dos ministros empresariais na nossa igreja. E a gente vai chamá-los lá, igual a gente faz com o pastor. Ajoelha aí, meu filho, pega o azeite, põe, joga em cima dele e diz: você está ordenado como ministro no mercado. Vocês já devem ter ouvido falar de um projeto chamado Meninas dos Olhos de Deus, que é a libertação de meninas escravizadas no Nepal. Escravas sexuais, no Nepal. Esse projeto da MCM, Missão Cristã Mundial. E esse ministério, ele começou lá no Nepal com um missionário chamado Silvio. O Silvio comprava as meninas
dos donos, né? E trazia elas para casa. Então ele começou, a casa dele tinha que ser grande. Chegou um ponto que ele tinha já 30 meninas. Depois já tinha 40 e 50. Aí são 3 casas, 4 casas, 5 casas. E gente chegando para pastorear essas meninas, resgatar. Até que o Silvio teve uma ideia. Falou assim: por que eu tenho que resgatar essas meninas depois que elas já foram abusadas? Por que eu não compro elas antes? Não tem o traficante que vai lá comprar do pai? Então eu chego antes. Eu vou comprar antes. Aí ele pensou e disse: qual é a região que mais vende menina para a Índia, para ser escrava sexual? Aí ele descobriu lá. Ele juntou recurso, foi lá e começou a comprar. Só que para comprar, antes de comprar, ele já tinha preparado o projeto. O projeto era uma escola. Uma escola que tivesse espaço. O primeiro projeto dele era para 100 e poucas crianças, 120 crianças. Então, a escola, as crianças iam estudar de manhã e de tarde, iam ter café da manhã, almoço e lanche, iam ter sapato e roupa, e todo o material escolar. Por que os pais vendiam as crianças? Porque não tinham dinheiro para manter as crianças. É povo muito pobre. Então, como eles não tinham dinheiro, vendiam as crianças. Mas se as crianças pudessem ficar em casa, seria uma mão na roda para os pais, de ajuda, trabalho, etc. Então, o melhor seria que não fossem. Então, ele proporcionou aos pais, fez uma proposta de que deixa que a gente cuida da alimentação, da roupa e da educação dessa criança, e ela fica aí em casa com você. Mas os pais amaram a ideia. Como é que a gente tem que fazer? Não, a gente paga para você, para sua filha estudar na nossa escola. A igreja brasileira, uma boa parte da igreja brasileira se mobilizou e mantinha esse projeto. Mantém até hoje esse projeto. Só que cresceu, porque os pais vinham agora, já não iam oferecer para o traficante. Chegava lá para o Silvio e dizia assim: ó, você quer comprar? Eu preciso que você me pague para minha filha estudar aqui, porque eu não quero que ela vá embora. Meninas e meninos, né? Os dois. Pois o Silvio fez o projeto crescer tanto, que chegou a 3.000 crianças. 3.000 crianças, um colégio com 3.000 crianças, ensinadas por pedagogos e professores brasileiros que vinham para entregar suas vidas no Nepal. Esses professores vinham servir, ensinar e educar. Criaram um programa de estudos. Um dia, eles são surpreendidos, porque o ministro da educação do Nepal aparece na escola. Quando ele chega lá, é um susto. Mas por que o senhor veio? Porque o resultado que os seus meninos estão tendo nas provas, nos trabalhos, é muito melhor do que todo mundo nesse país. Eu vim saber o que vocês estão fazendo. Pedagogia cristã, educação por princípios, do começo, meio e fim. Bíblia nos garotos, o tempo todo. E os garotos mudando a cabeça. E Jesus transformando essas vidas. E aí, de repente, o ministro disse assim... Ele viu tudo aquilo, voltou para o secretariado dele. Um mês depois ele voltou e disse assim: Silvio, eu queria que você tomasse as rédeas de toda a educação fundamental do Nepal. Que você fosse o cara para planejar toda a educação fundamental do Nepal. Eles foram, o primeiro-ministro foi lá do Nepal, lá para Trindade, em Goiânia, em Goiás, para assinar o convênio com a Missão Cristã Mundial. Porque a partir de agora, a Missão Cristã Mundial, na pessoa do Silvio e de sua equipe pedagógica, é a que educa as crianças do Nepal. Você pode imaginar essas crianças daqui a 20 anos? Amém. Eita Deus. Isso é demais. Essas são conversas que às vezes a gente diz assim: ah, mas Deus chamou o Silvio lá para o Nepal. Mas e você, cara? Deus chamou você no esporte. Deus chamou você em sua casa. Deus chamou você. Tem uma moça que está começando agora o trabalho dela. Eu não vou nem falar o nome porque ela está. Mas eu já percebi. Ela está abrindo a casa dela para reunir mulheres, mães de crianças solteiras e mães com problemas, com filhos, para ajudar lá na Espanha. Vai ser uma revolução. Vai ser uma revolução.
Sabe, você precisa entender o papel que Deus tem para você, aonde você está. Não espera para amanhã, não. Talvez hoje você precise se preparar um pouquinho melhor para poder florescer melhor. Mas você pode começar já esse preparo. Pode começar já a estudar inglês. Para você não se apanhar de surpresa. Então prepara, pula na visão de Deus, encaixa no sonho de Deus, porque Deus vai usar você. Ele prepara as panelas. Ele tem um projeto para você e te convida para que você faça parte disso. Agora, e não é só na igreja. Se você vier para a igreja onde eu estou, bem-vindo. Glória a Deus. Se você for um pastor, um pastor plantador de igrejas, aleluia, venha para cá. Mas eu não sou mais do que você no reino. Eu tenho a responsabilidade de discipular você, porque essa é a responsabilidade do pastor. O apóstolo, profeta, pastor, evangelista, mestre, essa é a nossa responsabilidade. Treinar você para o exercício do meu ministério, não. O exercício do seu ministério. E o seu ministério é lá fora. Lá fora. Para terminar, domingo, todo domingo, é como um jogo de futebol. Você que é especialista em futebol. Quantas partes tem um jogo de futebol? Pensa bem, que essa pergunta é pegadinha. Quantas partes tem um jogo de futebol? Agora que é pegadinha, eu não sei. Mas tem. É quatro. Estudando é quatro. Conta para mim. É a defesa, ataque. Não. Quantos tempos? Tem quantos tempos? 2. Parece que é 2. Porque é 2, é 1, um intervalo e o segundo tempo. São 3 momentos no jogo de futebol. Antes tem o aquecimento, mas vamos aqui. Você tem o primeiro tempo, o jogo de futebol, tem o primeiro tempo, o intervalo e tem o segundo tempo. O domingo é o intervalo. O domingo é o intervalo. Você joga a bola de segunda a sábado. No domingo, o treinador, pastor, chamo você e digo assim, filhão, espera aí, cara. Você precisa aprender um pouquinho mais esse aqui, precisa aprender um pouquinho mais aquele. Você precisa passar mais a bola. Você precisa discipular melhor, você precisa resolver esse problema de pecado. Ou então, filhão, você precisa descansar um pouco. Senta aqui, descansa, relaxa, recupera o fôlego, toma um banho, você já está um pouquinho fedido e tal, né? Relaxa aqui e não sei o quê. E aí a gente vai, no intervalo, a gente reorganiza o tempo, o jogo. E é o jogador. E tem vezes que o treinador, no intervalo, muda a história do jogo, é ou não é? Muda a história do jogo. Esse é o meu papel como pastor. É chamar você no intervalo, que é domingo, e dizer, prepara aqui, muda aqui, trabalha ali, te ensinar, te orientar, te corrigir, te reajustar, te enfocar, te dar descanso, e depois dizer assim, vai lá meu filho, rebenta, faz o gol. Isso você volta na segunda-feira. Domingo é o intervalo. E é interessante que tem crente que acha que a luta é domingo. Pastor, uma batalha vir no culto domingo. Não, irmão, a batalha é segunda a sábado, lá com o seu cliente, com o seu patrão, com o seu colega. Isso é a batalha. Vir no culto é a coisa mais gostosa que tem. É relaxar e dizer, eita glória, e vem Senhor, e tal. Nós somos chamados para o mundo. Não somos do mundo, mas somos chamados para o mundo. E não adianta orar, Jesus me tira daqui. Porque ele já pediu para o Pai, não tira eles daí. Mas livra-os do mal. Que Deus te abençoe, querido. Que o Senhor te guarde. Amém, que benção. Obrigado.